Boa tarde, eu sou o Leonardo, Boa tarde, acadêmico, sou o Matheus. acadêmico do curso de TMI. O objetivo desse vídeo é fazer a apresentação do projeto que o professor implantou de custos. Nesse projeto, a gente vai falar um pouco sobre a estruturação de uma empresa onde contém 5 funcionários. Ela é uma empresa especializada no ramo de câmbio automotivo, automáticos, no caso. Ela presta serviço mecânico, reparo de câmbio, identificação e troca de óleo e filtros. Diagnóstico, no caso, né, na identificação. Essa empresa possui 5 funcionários. A gente fez com o intuito dela ter um lucro mensal de 50 mil no Simples Nacional. Pode prosseguir, Matheus. Bom, aqui a gente fez 5 planilhas, né? A classificação dos custos, referente à mão de obra, encargos, energia elétrica, água, luz, aluguel da oficina. Também tem os salários, salário administrativo, encargos sobre a administração, salário de gerente, água, internet, enfim, as despesas básicas da empresa. Na outra planilha, a gente realizou um custeio por absorção, que fala um pouco sobre os materiais diretos, como óleo, peças, consumo, mão de obra direta, os, o, os valores de serviços, reparo de câmbio, o peso relativo, quantidade no mês, quantos câmbios foram trocados, troca de óleo, custo unitário por serviço, reparo do câmbio, troca de óleo, diagnóstico eletrônico, demonstração dos resultados. Isso aí é a segunda planilha. A terceira seria a margem de contribuição, seria a receita operacional bruta, seria de 169 mil. A margem de contribuição unitária por serviço, que fala sobre um pouco dos serviços, a renda média de cada serviço, a margem de contribuição total por serviço e a análise de tomar decisão. Na quarta planilha seria o ponto de equilíbrio, a receita bruta, os custos, margem de contribuição, índice de margem de contribuição, custos e despesas totais, depreciação e meta lucro desejado. No caso, seria 50 mil a meta empresarial. Bom, aqui tem os cálculos de cada ponto que eu falei agora, tudo separado. E a última planilha seria a formação de preço. Como foi calculado cada preço, contendo a margem de lucro e uma margem de depreciação. Posso prosseguir? Pode. Vou falar um pouquinho sobre o tipo de custos que a empresa tem, que é os custos diretos, os custos indiretos de fabricação, o CIF, e as despesas operacionais. Os custos diretos são aqueles que consigo identificar diretamente no serviço. Por exemplo, a mão de obra dos mecânicos, óleo, filtro e peças e materiais usados em câmbio. Ah, os custos indiretos não são ligados a um serviço específico, mas são necessários para a produção. Por exemplo, aluguel, energia, depreciação dos equipamentos e auxiliar da oficina. As despesas operacionais são gastos administrativos e de venda. Elas fazem parte diretamente do custo de serviço, mas entram na apuração do resultado da empresa. A fórmula total geral dos custos é custos diretos mais custos indiretos mais despesas operacionais, que dá um total de R$ 73.800. Pode prosseguir, Matheus. Falar um pouco sobre o custeio por absorção. Ele é formado pelo o MD, o MOD e os encargos da MOD, mais o CIF. No caso, seriam os 17 mil, os 12.500, mais 10 mil, mais os 13.500, totalizando 53 mil. No custeio por absorção,
Todos os custos ligados à produção do serviço são apropriados ao custo final, por isso foram somados materiais diretos, mão de obra direta, encargos e custos indiretos de fabricação, chegando a um custo dos serviços prestados de 53 mil. Os Pode prosseguir. materiais diretos foram 17 mil, a mão de obra direta 12.500, encargos de mão de obra direta 10 mil, custos indiretos de fabricação 3.500 e totalizando 53 mil. Pode prosseguir. Vou falar um pouquinho sobre os roteiros dos custos indiretos. Reparo de câmbio 60%, troca de óleo e filtros 25%, diagnóstico eletrônico 15%. O reparo de câmbio de 60% dá 8.100, troca de filtros e óleos 25%, 3.375, e diagnósticos eletrônicos 15%, 2.025 centavos. Esse cálculo é o CIF rateado, total do CIF, mais percentual de roteio. Reparo de câmbio, que é 13.500, vezes 60%, 8.100. Pode prosseguir, Matheus. Beleza. Custo unitário do serviço. A forma usada foi o custo unitário, igual ao material do preço unitário, mais mão de obra direta unitária, mais o CIF unitário. No caso, o serviço seria reparo de câmbio, mão de obra direta seria 350, o mod seria R$ 500, o CIF unitário 200 e o custo total seria 1.120 do reparo do câmbio. A troca de óleo, mão de obra 280, mod unitário 300, CIF unitário 135, o custo total 715. Diagnóstico eletrônico 25 de mão de obra, mod unitário seria de 100, CIF unitário R$ 50 com 63 centavos, totalizando 175,63. Depois do rateio, foi possível encontrar o custo unitário de cada serviço. O reparo de câmbio também tem um custo maior porque exige mais mão de obra, peça e tempo de oficina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o DR, que é a demonstração de resultado. A gente tinha um lucro estimado em 50 mil, mas com base no cálculo ali, a gente esperou o valor de 57 mil, que mostra que a nossa meta foi batida, que seria o cálculo feito a receita líquida igual a receita bruta, menos as deduções. O lucro bruto seria a receita líquida, menos CSP e CMV. O lucro bruto, o LAIR, no caso, é o lucro bruto, menos despesas operacionais. O lucro líquido é o LAIR, menos IRPJ, menos CSLL. A nossa receita bruta total deu um total de 169 mil, deduções da receita, R$ 14.618,50. A nossa receita líquida deu um total de R$ 154.381,50. O nosso CSP deu 53, o nosso 53 mil, e o nosso CMV, 12 mil. Lucro bruto, R$ 88.881,50. Despesas operacionais, 20.800. O nosso LAIR deu 68 mil, R$ 81,50. O nosso IRPJ mais o CSLL, R$ 10.731,50. Lucro líquido total de R$ 57.350. Agora falar um pouco sobre a margem de contribuição. Nosso cálculo foi feito sobre a receita menos os custos das despesas variáveis. A receita seria de 169 mil e os custos e despesas seriam de 44.618 com 50 centavos, totalizando 124.381 reais com 50 centavos. E o índice seria a margem de contribuição dividido pela receita.
caso seria R$ 124.381,50 dividido por R$ 169.000. Totalizou um índice de 73,6%. A margem de contribuição mostra quanto sobra para pagar os custos fixos e gerar lucro. Nesse caso, a empresa tem uma margem de contribuição de R$ 124.381,50, representando 73,6% da receita. O nosso ponto de equilíbrio, ou seja, o que a empresa precisa fazer mensalmente para não ter prejuízo, é um total de R$ 74.456,52. Esse cálculo, que é o nosso PEC, custos fixos, dividido por IMC, que seria R$ 56.300, dividido por 0,736, que dá o PEC de 76.494,57 centavos. A margem de segurança seria a receita atual menos a PEC dividido pela receita atual. Caso a receita atual R$ 169.000 e o PEC seria R$ 76.494,57, dividido pela receita atual, que seria R$ 169.000. A margem de segurança ficou em 54,7%. A margem mostra quanto a empresa pode perder de faturamento antes de começar a ter prejuízo. No nosso caso, ela poderia perder 54,7% da receita, que é consideravelmente um valor razoável. Terminou? Terminei. Bom, então, com base nessa simulação empresarial, com uma empresa de pequena, média porte, com 5 funcionários, Simples Nacional, regime tributário Simples Nacional, com um lucro estimado de 50 mil reais por mês, a gente teria exatidão nesse resultado. Quer complementar mais alguma coisa, Matheus? Teria que falar sobre o markup. O mercado é a formação de preço, né? Você já falou. Deixar ela mais detalhada, né? Pode prosseguir, então. Você quer falar sobre? Peraí, já falo. Ok. Bom, o markup seria praticamente 1 menos a soma dos percentuais, que seria 0,5 com 85, totalizando 0,415. O preço da venda seria o custo multiplicado pelo markup. No caso, seria 1.120, o valor do câmbio, vezes o multiplicador, que seria 2,41, totalizando 2.699,20. E o preço a ser praticado seria de R$ 3.000. O markup é usado para formar preço de venda. Ele considera atributos, despesas, margem de lucro e custos. No caso, o reparo do câmbio, que foi o exemplo que eu citei agora, foi calculado o valor de R$ 2.699,20, mas a empresa pratica 3.000, ficando acima do preço mínimo recomendado. Seria isso. Eu acho que da minha parte é isso. É, sempre tem alguma coisa para a gente falar, mas como a gente não tem o conhecimento devido, eu acho que é isso mesmo. Então, agradecer aí e fechou o trabalho.